Porque na verdade, sem fé, diz as Escrituras, é impossível agradar a Deus. Mas se nós agradarmos a Deus essa noite, Deus vai operar milagre no nosso meio. Deus vai fazer coisas grandiosas. Nós não estamos aqui por acaso. É um propósito de Deus, como preguei dias atrás, que nós estivéssemos aqui nessa noite. Deus tem algo para mim, para você. Deus tem algo especial para nós. Glória a Deus. Pastor Edson, dá um beijinho na flor aqui. Depois, o grupo Elisama se prepara. Salve na paz de Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 4, você já conhece. Diz: uma mulher das mulheres do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio os credores para levar os meus filhos para serem escravos. Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Diz-me o que tens em tua casa. Aleluia. O que tens em tua casa? Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu acredito que aquela mulher, quando procurou Eliseu, contando a história para Eliseu, Eliseu ouviu aquela mulher, o Senhor falava para Eliseu, e ele disse: o que tens em tua casa? E ela disse: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Tem azeite aí? Aleluia. Tem azeite aí? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como você saiu da sua casa. Eu não sei o que você falou para Deus. Eu não sei durante a semana o que você tem conversado com Deus. Eu não sei o que você tem falado com Deus. Mas hoje Ele manda te dizer: tem azeite. Aleluia. Se tem azeite, tem presença. Se tem azeite, tem milagre. Glória a Deus. Eu creio em Jesus. É porque a botija vazia é complicado. A botija vazia não tem como milagre operar. Mas ela disse: eu tenho uma vasilha vazia, mas tem um pouquinho só de azeite. Aleluia. Era aquilo que Deus precisava ouvir daquela mulher. Era: você confia ou não confia? Se tem azeite, você confia. Aleluia. Aleluia. E o profeta, aleluia, sábio, ele disse: mulher, se tem azeite, tem um pouquinho, vai na tua vizinhança, procura os teus vizinhos, conversa com eles, peguem vasilhas vazias, não poucas, mas muita. Aleluia. Aleluia, Jesus. Como está o seu relacionamento com os teus vizinhos? Será que se você procurar uma vasilha com os teus vizinhos, ele vai prestar? Aleluia. Não conta, procura, aleluia, teus vizinhos, aleluia. E ela saiu com teus filhos. Aleluia, Jesus. Glória e bendito seja o teu nome. Eu imagino, eu me vejo na história. Oh, aleluia. Os teus filhos trazendo vasilhas para dentro de casa. Aleluia. Aleluia. E o vaso de azeite, a botija de azeite, já estava ali. Aleluia. Com aquele pouquinho de azeite.
E os credores, quando batiam na porta daquela mulher, era para levar os filhos, aleluia, para pagar a dívida. Oh, aleluia, Jesus. Depois, aleluia, que a sala já estava repleta com aquelas vasilhas vazias, o profeta falou: agora é você, os teus filhos e Deus. Entra e fecha a porta e vai clamar a Deus. É você e a tua casa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É você no secreto, na tua casa, que Deus vai operar, vai fazer maravilhas. Abençoe. Fecha a tua porta e vai falar com Deus. Os teus problemas não é o vizinho que você tem que contar, porque ele não vai resolver. Os teus problemas não é o teu parente que vai resolver, é Deus. É você e Deus. Entra e fala com Deus. Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. E Abençoe. ele entrou, fechou a porta, Opera o e ela, os milagre. filhos foram clamar. Opera o milagre E hoje. Deus manda a resposta. Glória a Deus. E Aleluia. Deus manda a resposta. Aquela botija de azeite, quando ela começa a descer o azeite nas vasilhas assim. Aleluia. Imagina comigo. Ela pegando, aleluia, aquele pouco de azeite que ela imaginava e foi virando na vasilha. Aqui está cheio. Pega outra. Aqui está cheio. Aqui também está cheio. E vai, aleluia, colocando azeite em cada vasilha. Aquilo que era pouco, Deus multiplicou. Aleluia, olha só. Aquilo que era pouco, aleluia, para ela, Deus, aleluia, multiplicou. Aleluia, o que é impossível para você, aleluia, Deus está mandando dizer. O que é impossível para você é possível para mim, assim diz o Senhor. Aleluia, o que para você é difícil, para mim é fácil. Aleluia, aquilo, aleluia, que você está dizendo, eu não vou conseguir. Deus manda dizer, você vai conseguir, qualquer, aleluia, eu mando você nessa noite. Entra, aleluia, fecha a porta e vem falar comigo, porque sou eu, Deus da providência. Aleluia, sou eu, Deus da providência, e hoje eu mando dizer para a minha igreja, aleluia, sou eu, Deus que faço. Sou eu, Deus que opero. Sou eu, Deus que age. Aleluia, não mudei, sou mesmo. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu sinto a presença de Deus na casa. Eu sinto a presença de Deus na casa. Eita, Deus está mandando dizer, eu sou Deus da providência. E depois das vasilhas cheias, acredito que ela foi lá, procura o profeta. Deus me abençoou. Deus me deu vitória. Aleluia, aquilo que era pouco, Deus multiplicou. Aleluia, aquilo que era impossível para mim, aleluia, Deus fez, aleluia, possível. Aleluia, aquilo que eu estava dentro. O profeta falou, ei, peraí. Aleluia. Paga o que você deve e viva no resto. Eu imagino, aleluia, que aquela mulher, eu imagino que ela virou a maior empresária, aleluia, daquele lugar. Aleluia, porque quando Deus entra na peleja, não é para perder, aleluia, ele entra para ganhar. Aleluia, Deus não sai no empate, ele sai na vitória. Aleluia. E a sua vitória está nas mãos do Senhor. A tua bênção está na mão do Senhor. Aquilo que você precisa está na mão do Senhor. Aquilo que você necessita está nas mãos de Deus. As palmas glorificam e exaltam o nome do Senhor.
Pastor Alfredo com a palavra. Abramos nossas Bíblias, por gentileza, Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Para todos se encontrarem, para todos nós participarmos desta leitura que iremos extrair algumas lições que serão de grande valia para as nossas vidas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo número 4, quem achou diz amém? Amém. Escrito está, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve um grande bonança. Disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentindo grande temor, diziam uns aos outros: mas que é este que até o mar e o vento lhe obedece? Vamos só sempre. Glória a Deus. Eu dei alguns minutos aqui para você. Esse texto que abordamos para ser mensagem na noite de hoje é um texto tanto familiar da igreja. E esse texto aqui ele é rico em algumas lições. Bem, a verdade é que nós vamos encontrar essa mesma história narrada por Mateus no seu capítulo número 8, a partir do seu versículo de número 22. E nós vamos encontrar também essa história narrada também em Lucas, no capítulo de número 8, a partir do seu versículo 23, nós vamos encontrar Lucas narrando. Nós vamos encontrar aqui nesse texto também, no capítulo 4 de Marcos, no seu versículo, a partir do 35, onde esses três evangelhos são tidos como evangelhos sinóticos. E todos nós somos sabedores que sinótico significa o mesmo ponto de vista. Então nós vamos observar tanto quanto Marcos, tanto quanto Lucas, tanto quanto Mateus compartilhando o mesmo ponto de vista, compartilhando a mesma história. O que difere um do outro aqui, Cleberson, é os detalhes. Nós vamos encontrar detalhes aqui no capítulo 4 de Marcos que Lucas não vai dar. Nós vamos encontrar detalhes aqui no capítulo 4 de Marcos e Mateus também, no capítulo 8, nós não vamos encontrar. Dentro desses detalhes é que nós vamos extrair algumas lições para nós. João vai entrar no sinótico porque João ele trata mais da pessoa da divindade de Jesus Cristo. Esse texto ele enche meu coração e ele é lindo porque Marcos, na sua narrativa, no versículo logo de número 35, ele vai deixar claro aqui: e naquele dia, sendo já tarde. Marcos aqui, ele está dizendo, entre linhas, que naquele momento, naquele dia, não era um dia propício para entrar no mar, não era um dia propício para se entrar na Galileia. Ele é claro em dizer, deixar aqui frisado que naquele dia sendo já tarde. Por que ele está dizendo isso? Porque ele acostumado com o mar, acostumado, conhecia a pesca, então ele sabendo a hora exata de entrar e a hora certa de poder sair, a hora certa de poder navegar, a hora certa de poder enfrentar, porque ele entendia de vento.
E aqui, neste momento, quando ele está falando que naquele dia, sendo de tarde, era um horário que no mar da Galileia se havia muitos ventos, muitas tempestades. Então, aquilo que já me chama a atenção, que Marcos ele diz, e naquele dia, sendo já tarde. Nós vamos decorrer a leitura e nós vamos ver que Jesus ele chega nesse cenário e diz: passemos para a outra margem, ou outro lado. Então observe e atente algo aqui. Na visão de Marcos, na narrativa de Marcos, era tarde para tentar se fazer uma travessia. Mas é importante aqui nós entender que Jesus chega nesse cenário. Qual é o cenário, Nelson? No cenário atual, na perspectiva de Marcos, no olhar de Marcos, na ideia de Marcos, era tarde. Mas para Jesus não importava a perspectiva que Marcos tinha daquele momento. O que importava para Jesus não era a ideia de Marcos, se era o momento ou se era o momento de se entrar no mar. Mas Jesus chega nesse cenário e ele libera uma palavra: qual? Passemos para o outro lado. Glória a Deus. E deixa eu liberar a primeira palavra de Deus aqui para as nossas vidas na noite chamada hoje. Qual é a palavra, meus? Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui na noite de hoje. Quem sabe na perspectiva de muita gente é tarde para você tentar fazer algumas coisas. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui na noite de hoje que na vista de muitos é tarde para você continuar orando pela vida do teu filho. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui na noite de hoje. Quem sabe alguém olha para a sua vida e olha pelo cenário que você está enfrentando e está falando: é tarde para você orar pela vida do teu esposo. Mas eu louvo a Deus que nós não dependemos, aleluia, daquilo que os outros pensam ou que acham, mas o que nós dependemos é que Jesus chega no cenário e libera uma palavra. Pode ser tarde para alguém, mas para Jesus foi o início de uma nova história. Eu vou repetir isso aqui para você, dar glória a Deus, bem gostoso. Pensando, estou pregando para alguém aqui que muitos já falaram: é tarde para a tua casa, é tarde para a tua família, é tarde para o teu esposo. Mas Deus te trouxe nessa noite aqui para dizer: pode ser tarde para eles, mas para mim só é início, porque eu estou entrando nesse cenário, eu estou entrando nessa história, eu estou entrando na sua casa, eu estou entrando na vida do teu filho, eu estou entrando, aleluia. É tarde para Marcos, mas Jesus chega quando é tarde para Marcos. Na narrativa de Marcos faz questão de mostrar que já sendo tarde, mas Jesus chega no momento exato. Vou repetir. Aleluia. Para Marcos era tarde, e para Jesus, momento exato. Quem sabe alguns cenários da nossa vida se desenham e se formam a ponto de nós pensar que Jesus se atrasou, a ponto de nós pensar que Jesus esqueceu da gente. Mas Jesus não se esqueceu e Jesus nem se atrasa. Jesus tem um momento certo de cada dia. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: o meu momento está chegando na sua vida. Não é na sua hora, é que na nossa hora nós se precipita. Na nossa hora nós dá passo que não é para dar. Na nossa hora nós fala aquilo que não é para falar. Mas Deus nos reuniu nessa noite para dizer: ei, é no meu momento que eu vou trabalhar. É no meu momento que eu vou fazer. É no meu momento que eu vou chegar. É no meu momento que eu vou salvar. É no meu momento que eu vou levantar. É no meu momento que eu vou fazer o milagre. É no meu momento que eu vou batizar. É no meu momento que eu vou restaurar. É no meu momento. É no momento de Jesus. Jesus chega no momento certo e na hora certa. Aleluia. E Jesus chega nesse cenário, no versículo 35 ainda, ele libera uma palavra. Qual é a palavra? Passemos para o outro lado. Aqui nós não precisamos ser nenhum especialista em língua portuguesa, mas aqui é uma afirmativa de Jesus. O interessante, pastor Gilson, que ele não está pedindo para vamos tentar chegar do outro lado. Não é isso, glória. Não é vamos nos aventurar para ver se nós chegamos do outro lado. Não é vamos ver se nós conseguimos chegar do outro lado. Jesus fala assim: passemos. Aleluia. Mas Marcos poderia até relutar e falar: Senhor, mas esse momento é um momento de vento.
Este momento é um momento de tempestade. Este momento não é um momento de você entrar. Mas Jesus, independente do momento, do cenário, ele está afirmando: passemos. Independente do cenário, do que se desenhou, ele está afirmando aonde seus discípulos iriam chegar. Aleluia. Deixa eu liberar essa palavra aqui. Independente do cenário que se desenhou na sua vida, já tem uma palavra determinada sobre ela. Vou repetir: independente daquilo que formou, aleluia, que se realizou sobre você, já tem uma palavra liberada do céu sobre a tua vida. Qual é a palavra? Passemos, independente da aprovação. Passemos, independente da luta. Passemos, independente do que vai enfrentar. Passemos, independente do que vai se levantar. Passemos. 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 Glória. Jesus libera a palavra no versículo 35. E no versículo 36 diz: e eles deixando a multidão. E eles deixando a multidão. Observe um algo aqui. Não só basta Jesus liberar uma palavra. Tem muitas das vezes que nós temos que deixar algumas coisas. No versículo 35, Jesus libera a palavra. Versículo 36 diz: e eles deixando a multidão. Por que eles deixam a multidão? Porque a multidão não cabia no barco. Ei, tem palavra que Jesus libera sobre as nossas vidas. Tem promessa que o Senhor faz sobre as nossas vidas. Que a multidão não tem que fazer parte dela, porque não cabe no teu barco. Tem algumas coisas que nós devemos deixar de lado, porque não cabe no barco. E o texto diz assim: eles deixando a multidão. E falando rapidamente aqui de 3 tipos de multidão que acompanhava Jesus. O primeiro tipo de multidão que acompanhava Jesus era uma multidão que ia somente para observar Jesus, que eram os fariseus, saduceus, os sacerdotes daquela época. Eles iam para observar Jesus para ver se encontrava algum erro na fala de Jesus para usar contra o próprio Jesus em alguma acusação. Então eles iam até para o culto, eles iam até nas palestras e até nas ministrações, mas não participavam do culto, estavam lá para observar o culto. A segunda multidão que acompanhava Jesus era uma multidão que ia só pelo aquilo que Jesus poderia proporcionar para ela. Por conta que Jesus, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele pode fazer isso na hora que Ele quiser, curar, transformar, libertar. Então isso trouxe na fama para Jesus a ponto de muitas pessoas: eu vou lá porque Ele pode fazer alguma coisa por mim. Eu vou lá que Ele sabe que Ele pode me sarar dessa enfermidade. Eu vou lá que Ele sabe que Ele pode me restituir. Ele é poderoso para isso, Ele restitui sim. Ele é poderoso para isso, Ele cura sim. Ele é poderoso para isso, Ele faz sim. Mas essa multidão aqui, ela não enche muito o meu coração. O que me enche mais o coração é a terceira multidão. Ela é diferente da primeira e da segunda. Ela é diferente da primeira porque ela não entra para o culto para observar o culto. E ela é diferente da segunda porque ela está entrando só para receber. Ela entra no culto para entregar um culto. Glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui na noite de hoje. Ela está aqui na noite de hoje para observar se o pregador prega bem, se o pregador agora, ou quem vai cantar é diferente. Ela não está aqui por conta que Jesus pode curar ou deixa de curar. Que multidão é essa? Eu estou crendo que eu estou pregando uma multidão assim aqui nessa noite. Qual multidão? Aqui entra neste culto e fala: eu vim aqui para ouvir Jesus falar. Independente se a porta abrir ou não abrir, eu vim para ouvir Jesus falar. Independente do que vai acontecer, deixando de acontecer, eu vim ouvir a voz de Jesus falar. Independente da situação que ficou lá em casa, eu creio que entrei por essas portas e a palavra de Jesus já me deu encontro. Quem ama a palavra do Senhor, agora é o Senhor. Eu estou pegando uma geração que ainda ama a palavra. Eu estou pegando uma geração que ainda caminha pela palavra. Eu estou pegando uma geração que ainda vive a palavra. Anda pela palavra, caminha a palavra. Aleluia, pela palavra. Aleluia. Só que a jornada desses homens aqui vai continuar. E o texto diz que eles deixam a multidão, eles pegam como estavam consigo. E o texto diz assim que havia também com ele outros barquinhos. Observe aqui que isso aqui está no plural, não é no singular. Então Marcos está fazendo questão de deixar isso aqui registrado. Havia-se muitos barcos. Alguns historiadores vão chegar a afirmar que esse barco que Jesus entra é o barco de Pedro. Só que
O texto não diz, mas aqui é um pensamento meu. Parece que eu vejo até Jesus indo na direção de Pedro e Pedro relutando: Senhor, mas aqui na Galileia tem tanto barco bonito. Aqui na Galileia tem tanto barco que pode te oferecer algo melhor. Aqui na Galileia tem tanto barco melhor que o meu, mas parece que eu vejo Jesus dizendo para Pedro: mas eu quero entrar no teu barco. Mas o teu barco que eu escolhi, oh glória a Deus. Te parece que essas indagações parece que soam a nossa mente, tem momentos, não tem? Senhor, tinha tanta gente melhor que a gente. Senhor, tinha tanta família melhor que a minha. Senhor, tinha tanta gente mais preparada que eu. Mas eu louvo a Deus que o Senhor não vai pelaquilo que você pode oferecer. A graça olha para você e fala assim: eu te escolhi, vem para ele. Ô Cleves, mas a minha casa não é das melhores, não é mesmo, mas a graça te escolheu. Ô Cleves, mas tem tanta gente mais formada do que eu, mas a graça te escolheu. Ô Cleves, tem tanta gente que sabe falar melhor que eu, mas a graça te escolheu. Ô Cleves, meu estado financeiro não é dos melhores, mas a graça te escolheu. A graça te escolheu. A graça te escolheu, está escolhido. Alegre o teu coração, meu filho, que tinha tanta gente melhor que a gente, mas a graça olhou para a nossa casa, olhou para a nossa vida e falou: eu escolhi, vou levantar a mão já, vou encher o Espírito do Senhor. Você pode ser grato a Deus que Ele te escolheu. Você pode ser grato a Deus porque Ele escolheu a tua casa. Você pode ser grato a Deus porque Ele escolheu o teu casamento. Você pode ser grato a Ele. Ele te escolheu, Ele te escolheu. Aleluia. Ele escolheu por quê? Pelos méritos, não. É graça, favor imerecido. Não merece, mas Ele levanta. Não merece, mas Ele salva. Não merece, mas Ele restitui. Não merece, mas Ele cura. Não merece, mas Ele batiza. Não merece, mas Ele enche do Espírito Santo. Não é mérito nosso, é graça. Favor é merecido, mas Ele escolheu. Aleluia. Isso aqui que enche o nosso coração. Em meio a tanta gente, a graça nos acompanha e falou assim: é isso que eu quero. É os jovens que eu quero, é as irmãs que eu quero, é a membresia que eu quero, é esses obreiros que eu quero. Eu escolhi, está escolhido. Só que nós devemos entender uma coisa aqui: esses discípulos são escolhidos, os discípulos ouvem a palavra e os discípulos executam a palavra que eles ouvem de Jesus. Então ela vai. Nós entendemos que a gente somos escolhidos, sim ou não? Sim. E se nós somos escolhidos, todo escolhido, ele executa a palavra, não só escuta a palavra. Vou dizer novamente: escolhido, quem é escolhido, ele executa a palavra, ele não só ouve a palavra. Como já dizia nosso irmão Tiago, ele falou que nós somente sentes ouvintes, mas praticantes da palavra. Então nós vamos entender aqui que esses homens são escolhidos. Esses homens aqui praticam. Esses homens deixam coisas de lado. E eles começam agora uma navegação. E no momento que começam na navegação, o texto diz que levantou-se um grande temporal de vento. Outro detalhe que Marcos vai deixar registrado aqui, ele faz questão de dizer: nem Lucas e nem Mateus vai dizer grande, vai dizer temporal. Mas Marcos faz questão de dizer um grande temporal. Não é qualquer temporal que eles estão enfrentando aqui. Eles estão enfrentando um grande temporal. Então eles têm um chamado, são escolhidos, pratica a palavra, deixa algumas coisas de lado e enfrenta grandes temporais. Aqui que está outro questionamento que sempre vem sobre nós. Qual, Clécio? Mas Clécio, eu sou escolhido. Clécio, eu executo a palavra. Clécio, eu deixei muita coisa de lado. E por que sobreviveram essas coisas? Aqui nós devemos entender o fato de você ser escolhido, o fato de você executar a palavra, o fato de você optar em navegar com Jesus, não te isenta de passar por grandes, é o texto que diz, é só ler, por grandes tempestades. Não é qualquer tempestade, é grande tempestade. Só que tem uma coisa aqui nesse texto, que esse texto aqui é lindo, que esse grande temporal, ele se levanta a fim de que os discípulos não chegassem aonde Jesus
determinou. E tem 3 tipos de vento que nós enfrentamos na nossa vida. O crente ele enfrenta 3 tipos de vento. O vento do nosso cotidiano. Nós enfrentamos o vento que Deus manda vento. De acordo com Jonas, capítulo 1. Nós vamos observar a história que todos nós sabemos. Que Jonas ele compra a passagem para Tarso e não vai para onde que Deus manda. Ele começa uma navegação ao contrário. Ele começa uma navegação ao qual Deus não ordenou para ele ir. E quando ele começa a navegação, o texto diz que Deus mandou um temporal de vento. Olha só. Então nós entendemos que nós enfrentamos o vento que Deus manda. E por que nós enfrentamos o vento que Deus manda muitas vezes, Cleverson? Por conta quando nós queremos ir na contramão de Deus. E uma coisa que Deus, Ele nunca perde. Vou repetir. Deus, Ele nunca perde. Por que, Cleverson? Deus determinou algo para Jonas. E quando Jonas decide ir na contramão, Deus manda vento. Só que o interessante desse vento aqui não é um vento que mata, com glória a Deus, aleluia. Não é um vento, parece que aparentemente vai destruir o barco. Quando você vai ver a história, eles jogam tudo que tem dentro do barco, por conta que o vento está balançando, está batendo forte. Parece que vai morrer todo mundo. Mas quando é o vento de Deus, leva de novo para o propósito. Vou repetir. Tem ventos que alguém deve estar enfrentando aqui, por conta que está correndo do propósito de Deus. E Deus está falando, sabe por que na noite de hoje? Nem que eu tenho que mandar o vento, mas deixar você sair do propósito, eu não deixo. Nem que eu tenho que sacudir o mar da sua vida, mas te perder para o mundo eu não te perco. Nem que eu tenho que sacudir este mar, mas que eu vou trazer você para o propósito novamente. Eu vou trazer, vou mandar o vento, mas não vou te perder, vou te trazer. Vai voltar a orar, vai voltar a participar do tratamento, vai voltar a consagrar, vai voltar a jejuar, vai voltar. E o terceiro vento, para me concluir. O vento do inimigo manda. Mas escuta isso aqui, para você que está falando isso. O inimigo só manda vento com vontade permissiva de Deus. Porque as pessoas têm muito atribuir poder ao inimigo a qual ele não tem. Aí nós vamos observar aqui que ventos que o inimigo manda com vontade permissiva de Deus. Tem isso, Cleverson, na Bíblia? Tem. Jó capítulo 1, versículo de número 19. Diz o texto que nós todos conhecemos a história. Deus apresenta a Jó ao inimigo, não é o inimigo que apresenta a Jó, Deus que faz questão de dar testemunho de Jó. E nesse testemunho o inimigo fala, mas Senhor cobriu ele, cercou ele de todos os bens. O Senhor fala o seguinte, que eu toco em tudo que ele tem. No capítulo 1, versículo 19, vai dizer que os filhos de Jó estão banqueteando, fazendo festa, e o texto diz, e veio o vento, e derrubou. Aquele vento não foi de Deus, aquele vento foi o inimigo tocando no que Jó tinha. Então foi um vento que o inimigo mandou para destruir. Mas nós entendemos aqui nesse capítulo 4, que esse vento aqui é na intenção de fazer os discípulos retroceder, dos discípulos parar, para os discípulos desistir. Por conta que nós estamos falando de pessoas que é especialista no mar. Nós estamos falando de pessoas aqui que entravam no mar diariamente para pescar. Sabia de tempestade, entendia de vento. Então, quem entende aqui está com medo, pastor. Quem entende aqui está apavorado. Isso aqui mexe com a gente. Por mais experiência que eles têm, até o momento que tem coisas que fogem da mão. Vou repetir isso aqui para você entender. Tem coisas na nossa vida que a gente tem experiência, até é entendido. Mas tem coisas que escapam das mãos. É para que isso? Para provar o que, Cleverson? Que Deus que está no controle de todas as coisas. É como já dizia o profeta Isaías: antes que houvesse dia e noite, eu sou, e não há nada e nem ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus. Vou repetir para você, levar essa palavra para casa. Operando Deus. Não tem medo do diabo, não tem amação, não tem sabotagem.
Palavra maravilhosa de Deus. Eu gostaria de saber se porventura tem alguém que está passando por dificuldades e recebe essa palavra e quer vencer. E quer vencer. O segredo é se submeter à vontade de Deus. Esse é o segredo. O pastor Cleverson disse que muitas vezes nós atribuímos ao adversário, né, as coisas que vêm contra nós. Mas eu vi uma mensagem numa ocasião e achei interessante a colocação do pregador. Ele disse que para nos abençoar, Deus usa até o adversário. Ele presta serviço para Deus. Sabia disso? O adversário presta serviço para Deus. Deus permite ele tocar na nossa vida, em alguma situação, em alguma circunstância, para nos despertar e nós entender que o propósito de Deus, como cantou as crianças aqui, o propósito de Deus, os planos de Deus não falham, não são frustrados. Por isso, Jó, no seu último capítulo, ele vai dizer, declarar os propósitos de Deus, os planos de Deus não se frustrarão, não serão frustrados. Tudo que acontece na nossa vida é Deus trabalhando para nos abençoar. Amém? Então saia daqui de posse dessa palavra, de posse de vitória. Tudo isso que você está passando é Deus trabalhando para cumprir o propósito na tua, na minha, na nossa vida. Amém? Gente, nós não fizemos o almoço da semana, mas segue essa semana normal, com exceção de sábado. Para as irmãs, o que é que acontece aqui sábado? O chá das irmãs. Então, lá saiu a planilha. Então, veja bem, sábado aqui vai acontecer o chá com as irmãs. É o encontro só das mulheres. Nós vamos precisar de homens. Preste atenção, corpo diaconal. Ver com a moneda o horário que precisa de movimentar esses bancos e tem que ser por horas. Tá? Isso aqui é pesado, não é para arrastar. Eu estou numa batalha aqui que desde 2019 nós estamos questionando, porque eu já assumi a igreja com alguns bancos quebrados. E eu venho questionando isso porque tem bancos que estão inutilizados para serem levados para a marcenaria e restaurados. E até agora a gente não conseguiu. Eu já falei com o nosso regional que agora é o responsável para cuidar disso. A gente tem que se dirigir ao regional, não mais ao geral, né? Para retirar esses bancos e restaurar. Ou nos dar, né, autorização para a gente levar. Sem autorização a gente não pode levar. Mas se autorizar, a gente vai dar um jeito, a caminhão leva. Então, nós temos que ter cuidado com isso, os que nós temos inteiro, cuidar e zelar. Então, eu preciso do corpo diaconal entrar em contato com a moneda e ver qual é o horário, qual é o momento que ela precisa da ajuda do corpo diaconal para mover esses bancos, ok? Então, isso é cuidado. Porque no sábado, o encontro está marcado para as 14 horas. E tem um aviso, ainda tem convite em aberto. É R$65, porque inclui um jantar. Tem um jantar para as mulheres. Coisa chique, né? Coisa chique. Dessa vez é um jantar. Então, gente, procure a liderança. Tem convites ainda abertos. Se você não adquiriu o seu, procure a liderança das irmãs e adquira o seu convite e venha participar desse encontro. Vai ser bênção, como tem sido em todos os demais encontros, tem sido bênção. Tá certo? E sexta-feira é a nossa cooperação de obreiros, não é escala de cidade convicta.
é a cooperação de obreiros para estarmos na igreja sede para o encontro, a participação da regional, que vai envolver outras 5 congregações que nós não estamos inclusos. Nós fomos da vez anterior com a congregação. Dessa vez é o corpo de obreiros e aqueles obreiros que vão dar o apoio na logística lá na sede, para organizar estacionamento, recolhimento de ofertas. E pelo amor de Deus, se incluir diaconisa, que tem que ajudar lá, então as diaconisas têm que se apresentar e fazer o serviço com amor e respeitando o colega diácono. Isso é muito importante. Respeitando o colega diácono que vai estar trabalhando. É para ter respeito, porque cada um de nós estamos apresentando o nosso trabalho voluntário. É o nosso trabalho voluntário. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. O bom aqui é o que nós ouvimos, mas é Jesus. O bom aqui é Jesus. Amém, queridos? A nossa cantina está funcionando para abençoar o serviço social. Coloquemos de pé. Sim. É domingo próximo a reunião geral de obreiros. Foi antecipada por conta do trabalho que está marcado, dia 17, que é o encontro do eixo, é a confraternização do eixo. Então nós vamos estar na fraternal dia 17, por esse motivo, que seria no dia 18, no terceiro domingo, para não atropelar, e ninguém está muito cansadinho, então antecipou para domingo próximo a reunião geral de obreiros. Outro sim, a escola funciona, porque menos os obreiros que têm função na escola vão depois. Por quê? Porque nós teremos batismo e temos instrução para batismo. Está atrasado, mas hoje já teve e domingo vai ter novamente. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Muito bem. Pastor Franciano, fazendo a oração de agradecimento. Pode ser, meus irmãos? Irmãos, os irmãos estão percebendo que eu não estou na igreja durante a semana. Ora por mim, estou com um problema no trabalho. Estou trabalhando todo dia até 9, 10 horas da noite, por isso que eu não estou aqui, tá? O pastor já sabendo, já avisei ele, mas às vezes os irmãos não sabem, então estou avisando os irmãos, não vão achar que eu estou em casa dormindo. Eu estou trabalhando, por isso que eu não estou aqui. Bom, irmãos, maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te louvo e te exalto, Senhor. Eu te agradeço, Deus, pela tua presença. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor falou conosco através dos louvores. O Senhor falou conosco através da tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Nos ajuda a entender o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas. Deus, continua conosco, abençoa, Senhor, a nossa semana. Que a nossa semana, Senhor, possa ser uma semana no centro da tua vontade, Jesus. Continua com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja. Deus, em nome de Jesus, se o Senhor permitir, Pai, e se o Senhor não voltar, nos conceda uma outra oportunidade de estar aqui, Senhor, te louvando e adorando o teu nome, Senhor. Essa é a minha oração, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só uma ressalva, a gente já tinha justificado a ausência do pastor Franciano durante a semana. Nós já tínhamos justificado aqui nos cultos de semana, né? Porque para não estranhar que ele sempre cooperou, então a gente já tinha dado esse aviso aqui na semana. Gente, eu quero desejar a todos uma semana de bênção e de vitória e não percamos o foco. Todas as adversidades que nos sobrevêm têm um propósito nisso, e o propósito é nosso Deus. E reforçando o apelo da irmã Elaine, as nossas crianças, nós já tivemos aqui muitas escolas bíblicas com um bom número de crianças, e ela está se esmerando, se empenhando em fazer o trabalho, e às vezes
quando vai fazer o encerramento da escola, o irmão Valdir vai fazer pergunta, tem só uma criança na classe. Mas mesmo assim, ela atendeu aquela criança, ensinou aquela criança e ela ajuda a criança na resposta ainda aqui presente. Porque às vezes a criança fica tímida de estar sozinha na classe. Gente, pelo amor de Deus, traga essas crianças para a escola bíblica. Mais uma vez, insisto, pelo amor de Deus, amem os seus filhos. Amem os seus filhos. Eu sei, a Leia está aí, minha esposa, e ela é minha testemunha. Os 4 pequenininhos acordavam todo domingo cedo. A gente ia para a consagração e a escola bíblica dominical. E graças a Deus, eles tomaram sua decisão, estão até hoje firmes nos pés do Senhor. Um a Jesus aguardou, ele já recordou para ele, mas ainda tem 3 que estão firmes aí, servindo a Deus e louvando a Deus. Amém? Amém. Quem diremos depois dessas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo posso. Aquele que me fortalece. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre, e todos dizem amém. Deus abençoe todo mundo. Marlon.